Não, mas essa história é fantástica. Nós demos hoje com exclusividade. Aí. Vocês podem encontrar no GGN. O Jeffrey Epstein, vocês se lembram, é o bilionário americano que ele se especializou em conseguir menores de idade aí para os bacanais aí com outros bilionários americanos. Ele nasceu no Brooklyn, em 53, trabalhou como consultor financeiro para vários bancos grandes lá. Embora nunca tenha se formado, ele ficou rico, cultivou relacionamento com muitas pessoas poderosas e passou a usar, digamos, esse estratagema social que era arrumar menores de idade para os seus clientes. E apareceram muitos nomes aí. Apareceu o ex-presidente Bill Clinton, Donald Trump, apareceu o fundador da Microsoft, todo mundo, muita gente mesmo. E ele estava preso e de repente, foi encontrado morto na cadeia e a informação é que ele tinha se suicidado. Muita gente desconfiou que fosse uma queima de arquivo. Ele foi preso em 2019, aliás, sob acusação de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. E foi preso na Suíça, a pedido do FBI lá. E com a morte dele, pairou no ar essa história. Ele se suicidou ou foi morto aí como queima de arquivo. E daí entra uma história fantástica que nós contamos hoje aí, que é um investidor brasileiro, o Marcos Elias. O Marcos Elias ele fez sucesso aqui aqui no mercado brasileiro, de uma maneira geral. Aí ele montou aquela... Como é que chamava, gente? Deixa eu achar aqui. Ele montou uma publicação, aliás, que se especializava em escândalos aí, que o Brasil ia acabar, ele e o Paulo Gala, que Petrobras vai acabar, para poder ter espaço no mercado. E ele foi para os Estados Unidos e lá ele deu conselhos para um amigo que foi interpretado como fraude e ele foi preso. Ele foi preso e ficou na mesma prisão que o Jeffrey Epstein. Ficou no MCC, New York, é o pior presídio dos Estados Unidos, segundo ele. Na primeira cela que ele ocupou, havia 2 lugares. Ele dividia com uma pessoa muito agressiva, que tinha sido condenada a 30 anos por assassinato. Ele dormia na parte de cima do beliche, de aço antigo, corroído, sem colchão e sem travesseiro. No primeiro dia que tentou dormir, o cidadão que dormia com ele lá agarrou pelos braços e o fez descer. Ele se mexia muito, que não conseguia dormir. E apontou um banquinho e falou: todas as noites você vai ficar sentado nesse banco sem se mexer. Depois de 8 dias, ele pediu para deixar que ele ficasse na cama, porque ele não aguentava mais. Daí um colega o instruiu: diga aos guardas que você quer se suicidar. Então, eles te levarão para uma sala de suicídio e lá você poderá dormir. Então, ele fez isso, se declarou suicida. Eles arrastaram até uma cela no 7º andar, em que a cama era de concreto, o cobertor era uma espécie de uma placa rígida, revestida de amianto. Não havia luz intensa, aliás, havia uma luz intensa que nunca se apagava, e uma janela de vidro blindado. Então, tinha um pessoal lá que se revezava 24 horas por dia. A missão deles era fazer perguntas ou puxar papo, de forma a medir o grau de desespero, manter ocupado, distraído ou calmo. Ele ficou 5 dias nessa cela, conseguiu dormir um pouco. Quando ele foi dispensado, ele voltou ao 5º andar, mas foi realocado de cela. Então, ele caiu com uma outra pessoa lá, ficou amigo dele lá. Então, ele disse que, ao voltar ao convívio com essas pessoas, ele conheceu o Epstein. Ele escreve como inteligentíssimo, muito bonito, dotado de verbo e grande oratória. Ele se interessou pela minha história na sala de suicídio. Quando eu disse a ele que se quisesse se proteger, essa sala seria uma ótima opção, seus olhos brilharam. No dia 10 de agosto
de 2019, ele se suicidou, enforcando-se na mesma cela em que o Elias tinha ficado lá para descansar. Diz o Elias, não havia absolutamente nada que pudesse se machucar. Mesmo a comida que era servida deveria ser consumida com as mãos, ou seja, não havia nem talheres para evitar risco de suicídio. As celas ficavam iluminadas 24 horas por dia e contavam com grandes janelas para corredores com grande movimentação. Além de guardas, a supervisão do internado era feita por outros presos que se revezavam a cada 4 ou 6 horas e que tomavam nota de tudo em um caderno de minuto em minuto. Segundo ele, seria impossível que Epstein subornasse todos os policiais para obter um lençol para se enforcar. E se obtivesse, não havia uma única reentrância em que poderia fixá-lo. Então, ele não tem dúvida que o Epstein foi assassinado. Então, é uma baita de uma história aí que é um dos crimes misteriosos, efetivamente, dos Estados Unidos. Que agora, hoje, apareceram 150 nomes no caderninho dele, foi divulgado pela imprensa. E nós tínhamos aqui um empresário brasileiro que seguiu mais ou menos o mesmo modelo do Epstein, que fazia reuniões que juntava a nata do capitalismo mundial e levava modelos, não tinha menor de idade, não. E o primeiro grande feito dele foi conseguir uma grande atriz do cinema italiano lá para o bilionário do Rio de Janeiro, era Gina Lollobrigida.